Meus irmãos, nesta manhã nós iremos meditar no texto de Salmo número 124, do versículo 1 até o versículo 8. Salmo 124, do versículo 1 até o versículo 8. E o tema da nossa pregação, o tema desse sermão hoje é a intervenção divina. A intervenção divina. Este é o tema do nosso sermão nesta manhã. Meus irmãos, acredito que vocês já tenham visto constantemente nas reportagens, após um dia intenso de chuva na região de São Paulo, no nosso estado de São Paulo, reportagens que mostram grandes enxurradas e pessoas que são levadas por ela. E muitas vezes as pessoas se perdem sua vida. Ou, em algum momento, a pessoa está ali abraçada em um poste, tentando salvar a sua vida, e há aquele mundo de água vindo sobre eles, e eles olharam e falaram assim: Senhor, e agora? O que farei? E de repente surgem 5 bravos homens, com uma corda, e um põe o pé naquela enxurrada e joga a corda até essa pessoa, e essa pessoa se prende na corda, e esses 5 homens puxam ela para fora desta grande tromba d'água. Acredito que muitos de vocês viram essas reportagens. Quem será que colocou no coração dos homens, ou o despertou a fazer essa importante ação de salvar uma vida? Com certeza, Deus. Porque seriam poucos que se arriscariam em entrar nessa enxurrada para poder salvar a vida de alguém. É mais ou menos isso que o Salmo 124 nos transmite. Pessoas que estão sobre um constante ataque, que a água está, no caso, a ilustração, a água está em constante ataque, ela não para em nenhum momento. Pessoas que estão em constante ataque, em grandes dificuldades, lutas, e não vem solução, a não ser a solução divina. Acompanhe comigo a leitura do texto. Salmo 124, do versículo 1 até o versículo 8, diz assim a palavra do nosso Deus. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Eles nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-os o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos mais uma vez. Por nós. Pedimos a Ti neste momento a Tua iluminação. Que o Senhor nos permita olhar para a Tua palavra e compreendê-la no momento da exposição. Que o Senhor, ó Deus, venha repreender neste momento toda e qualquer artimanha, armadilha de Satanás, para não arrebatar a Tua palavra dos nossos ouvidos e nem do nosso coração. Não permita que nós venhamos nos distrair com coisas fúteis, acontecimentos falhos que venham tirar a nossa presença, a nossa atenção da Tua presença. Seja conosco, Senhor. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças Te damos. Meus irmãos, o texto do Salmo de número 124 dispensa a explicação do contexto, porque nós já estamos há algum tempinho já acompanhando as pregações, os sermões, nos Salmos do número 120, iremos até o número 134, então eles estão mesmo com em Jerusalém para poder prestar culto ao seu Senhor. Já também trouxe uma semelhança, fazendo um paralelo com a nossa vida, porque eles eram peregrinos numa terra, saindo do exílio, que no caso esses salmos foram escritos pós-exílicos, então eles saíram do exílio em direção à sua terra mãe, sua terra natal, em direção a Jerusalém. Nós fomos criados por Deus e deveríamos estar vivendo vamos dizer que no Éden, onde não havia sofrimento, nem dores, choros, nada.
Mas por causa do pecado, Adão e Eva foram colocados para fora do Éden. E nós, consequentemente, nascidos na era do pecado, hoje nós somos peregrinos nesta terra, caminhando em direção a um outro lugar, um lugar muito maior, um lugar melhor, um lugar onde não iremos ter todas as afrontas, todos os percalços deste mundo, que é o reino de Deus. Estamos nessa terra trilhando e iremos enfrentar inúmeros perigos, mas o maior perigo que nós enfrentamos já foi resolvido: o pecado. É o que nós vamos ver neste sermão. O livro, o Salmo de número 124 para o povo do Antigo Testamento ensina que Deus é o único que interveio na vida de Israel, livrando-os dos seus inimigos para não serem destruídos. E esse livramento é expresso através de sua proteção e de sua fidelidade para com o seu povo. Já em nossos dias, para nós cristãos dos dias atuais, o Salmo 124 ensina que Deus é o único que intervém em nossas vidas, nos livrando do perigo que também nos levava à destruição. E esse livramento é expresso através de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e assim nos livrou da morte eterna e do inferno. Por isso que o tema do sermão desta manhã é a intervenção divina. Por que é a intervenção divina? Porque pelas nossas mãos, pela nossa própria vontade, pelos nossos próprios meios, nós não conseguiríamos escapar do inferno. Não conseguiríamos escapar da morte eterna. Resumindo, da condenação. A não ser pela intervenção divina por meio de Jesus Cristo. Portanto, olhando para o Salmo de número 124 e considerando todo o seu contexto, que é diferente da vida que nós temos hoje, porém com aspectos em comum, eu faço a seguinte pergunta: como responder à intervenção divina que nos livrou da destruição em nossos dias? Como responder a essa ação divina, a esse ato de amor de Deus que nos livrou da condenação, nos livrou da destruição? Como responder? Reconhecendo e lembrando, que nós éramos todos condenados porque estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Estávamos todos condenados porque nós nascemos na era do pecado. Estávamos todos condenados à morte eterna. O tempo do salmista: estende as tuas mãos e intervém e nos livra da destruição eterna. Como responder a isso? E a primeira resposta para essa pergunta é reconhecendo a realidade da ameaça diante de nós. Reconhecendo a ameaça diante de nós, o perigo diante de nós. Digo isso porque, veja, o versículo 1 diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Para ficar uma melhor compreensão do texto, a tradução mais precisa deste texto seria: se não fosse o Senhor. Porque na língua original tem essa preposição onde indica a ação de Deus. Então, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Então, neste versículo, o que eu quero dizer é que o salmista está tratando das consequências que Israel teria se Deus não estivesse presente na vida deles. Por isso que ele usa a expressão não fosse o Senhor, acompanhada da palavra esteve, que traz a ideia de presença. Por exemplo, acredito que todos vocês já ouviram a expressão: se fulano não estivesse lá, eu não responderia por mim. Todos acreditam que já ouviram essa expressão. Olha, nós estávamos numa situação ali, num acontecimento que, olha, se não fosse o nosso irmão Dorival, se ele não estivesse lá comigo, eu não iria responder por mim. Todos já ouviram essa expressão. Esse dito popular está tratando da presença de alguém. E é isso que o salmista está fazendo nesse versículo. Ele está tratando da presença de Deus. Ele está tratando da presença de Deus na vida dos israelitas, ao qual ele acompanhou toda a peregrinação, ou seja, toda a viagem deles até a chegada em Jerusalém.
E por que eu digo isso? Por que o salmista cita essas palavras? Ele cita essas palavras para lembrar aos israelitas que, se não fosse o cuidado, a proteção e a intervenção divina, eles não teriam alcançado o objetivo de chegar no templo em Israel. Se não fosse a proteção divina, a intervenção divina e todo o cuidado divino sobre a vida deles, com certeza eles teriam perecido pelo caminho. Lembram do povo do Egito? Israel, quando saiu do Egito? Rebeldes, se voltaram contra o Senhor, sentiram falta, desejos, saudades pelos temperos egípcios, e Deus simplesmente os fez rodear durante 40 anos no deserto, aonde pereceram, ou seja, morreram, e somente a segunda geração deles entrou na terra prometida, ou seja, em Canaã. Deus preservou a segunda geração, porque a segunda geração, querendo ou não, ainda seguiu os ensinos do Senhor. E para demonstrar a veracidade do peso, demonstrar o peso do que ele estava falando, o salmista usa a expressão Israel que o diga. Essa expressão traz a ideia de testemunha, ou seja, o próprio Israel que estava a caminho de Jerusalém é testemunha deles mesmos. Por exemplo, um grupo de amigos reunidos, ouvindo alguém contar uma história. Sabe aquele momento de tarde que acredito que a maioria dos adolescentes fazem ainda, né? Ficar sentado na porta da sua casa, um grupinho de amigos, conversando, contando histórias, e de repente alguém começa a contar um fato que ocorreu com ele, e no meio dessa conversa ele vira para outra pessoa e fala: diz aí, fulano. Como se ele estivesse, um exemplo, né, do meu dia a dia, como se eu estivesse socorrendo um carro na rua, e na hora que eu estivesse voltando para a oficina, o nosso irmão Michel estava comigo no carro, e de repente o cara veio, atravessou na minha frente, freou de uma vez, e eu dei uma reduzida no carro, puxei o freio de mão, joguei para o lado, toda aquela história mirabolante. Aí todo mundo me olha assustado e eu falo: diz aí, Michel. Chamando o Michel como testemunha para poder estar trazendo peso a verdade que eu estou falando. O salmista mostra que, por meio dessa expressão, ele está trazendo uma testemunha que viveu ou presenciou o fato que ele está narrando. E esta é a mesma intenção do salmista, trazer uma testemunha para aquilo que ele estava falando, ao mesmo tempo fazer com que os israelitas refletissem sobre os perigos que eles viveram durante a peregrinação até Jerusalém. Vocês lembram dos perigos que vocês correram para chegar aqui hoje? Vocês lembram-se dos perigos que vocês correram até Deus alcançar vocês e tornar vocês cristãos? Vocês lembram como foi a conversão de vocês? Antes da conversão de vocês lembram como que era a vida de vocês? É mais ou menos isso que o salmista está fazendo nesse texto, chamando os israelitas a lembrarem como foi a trajetória deles para chegar até Israel. E esses perigos são relatados do versículo 2 até o versículo 5, que dizem assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Veja que o salmista, no versículo 3, ele usa a palavra levantaram. Esse levantaram não é somente os inimigos se colocaram de pé diante de Israel, tentando o povo indo para Israel, tentando impedi-los de passar. Não é como uma criança birrenta que se coloca na frente, que o pai dá uma orientação e ele se coloca na frente do pai e fala: não vou. Não. Quando ele fala levantado, está tratando de algo que ocorreu no passado com o propósito de descrever a ação do inimigo, que era destruí-los. E a expressão era expressa, né? Essa palavra expressa como engolidos, que também trata de uma ação passada, indicando a motivação desse levante, e é porque a ira se acendeu. Eles não se levantaram e se colocaram de frente e falaram: ninguém passa aqui. Eles tinham
ira, eles estavam cheios da ira, que traz a ideia de se enfurecer, referindo-se à raiva e o ódio que os inimigos tinham do povo de Israel. Então veja que esse levante não é somente estacionar na frente para impedir a passagem. Não, esse levante é para ir contra Israel com armas e provocar mortes, derramar sangue. Por exemplo, quando os filisteus atacaram o rei Davi com toda a sua fúria, assim que ele assumiu o trono, e após vencer os filisteus, o rei Davi reconheceu que sem a intervenção divina, Israel teria sido destruída completamente. Isto é, eles teriam sido varridos no mapa, sido exterminados da face da terra. Nós podemos ver lá no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículos 17 a 25. Deus intervém na vida do povo. Se intervém contra os inimigos de Israel, para que eles não exterminassem Israel da face da terra. Assim como Deus exterminou a Babilônia. Alguém encontrou algum artefato da época da Babilônia? Existe alguma descendência da época da Babilônia que possa falar que eles eram babilônicos nos nossos dias? Existe algum descendente de Sodoma e Gomorra? Israel, preservando a vida de Israel, para que os inimigos não consumissem Israel, não destruíssem Israel. E no versículo 4, o salmista usa a expressão se referindo aos perigos de Israel, que Israel enfrentou. E a expressão é: as águas teriam submergido. Nessa expressão temos a palavra submergido, que traz a ideia de inundar. E o inundar é o mesmo que cobrir com águas impetuosas, como nós podemos ver no versículo 5, tratando da mesma ação. E aqui, essas águas impetuosas, a ação dessas águas impetuosas que é tratada no versículo 5 e no versículo 4, é como um ribeiro seco, que de repente, por segundos, pode se tornar uma corrente de águas. Por exemplo, vocês já ouviram falar de tromba d'água? Acredito que todos já ouviram falar de tromba d'água. Normalmente ocorre em pequenos rios, aos pés de montanhas e serras. E por que ocorre essa tromba d'água? Porque quando chove lá no topo dessa montanha, no topo dessa serra, essas águas descem com fortes correntezas e assim pega todos os banhistas de surpresa que se encontram lá naquele lago, lá embaixo, causando a morte desses banhistas. Para ficar mais fácil dos irmãos entenderem, eles lembram da tragédia que teve em Minas, da mineradora lá em Mariana? Estavam todos levando sua vida normalmente na cidade abaixo. De repente aquela barragem se rompe e desce aquela avalanche de lama, pegando todos os desprevenidos. É uma torrente. É uma tromba, só que não uma tromba d'água, uma tromba de lama, que desceu consumindo. Essa forma que o salmista está se assemelhando aos inimigos. Eles viriam com forma impetuosa, de forma agindo de forma como uma avalanche, sendo agressivos, levando todos à sua destruição. Ao usar essa expressão, o salmista está tratando da agressividade das águas. Ou seja, o salmista está reconhecendo que se não fosse a intervenção divina em protegê-los, todos eles estariam mortos. Lembrando as palavras do salmista no Salmo de número 94, versículo 17, que diz: se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. E a expressão região do silêncio se refere à morte. Ou seja, se não fosse a intervenção divina, todo o povo estaria morto. Porque os inimigos viriam de forma impetuosa, como uma avalanche, quando tem um terremoto ou algum bloco de neve se descola da parede daquela montanha e desce de uma vez. Primeira parte do sermão. O versículo 1 do Salmo 124 nos ensina que sem a presença, sem o cuidado e sem a intervenção de Deus, o povo de Israel teria sido destruído pelos seus inimigos e perigos
e pelos perigos que encontraram durante a sua viagem, a sua peregrinação até Jerusalém. Por meio deste salmo, o salmista leva o povo a reconhecer a realidade de suas vidas e que as ameaças dos perigos que os levariam à morte sempre esteve diante deles. Mas Deus sempre esteve ao lado deles, intervindo por eles. Olhando para esta reflexão que o salmista levou os israelitas a fazerem, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Prestem atenção. Você já parou em algum momento de sua vida e se perguntou onde você estaria se não fosse o Senhor em sua vida? Você já parou em algum momento da sua vida, você já parou e se perguntou onde você estaria se não fosse o Senhor na sua vida? Eu já me parei, já me peguei alguns momentos pensando, refletindo, o que seria da minha vida hoje se não fosse o Senhor ter me resgatado? Esses dias, durante a semana, eu e a minha esposa conversando, na verdade ela conversando, né, porque eu estava bem atarefado e ela me mandou uma mensagem, e ela falando sobre a família maravilhosa que Deus deu a ela, com o esposo e com as filhas. Onde estaria se não fosse o Senhor provendo? Aonde vocês estariam hoje se não fosse o Senhor na vida de vocês? Já pararam para refletir isso? E ao fazer isso, nós também lembramos de inúmeros momentos de perigos que passamos. Perigos que nós não enxergamos no momento, mas ao analisar a nossa vida, nós lembramos desses perigos que nós passamos. E assim nos deparamos com outra pergunta. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Depois que você foi alcançado pelo Evangelho, levado para perto do Senhor, você ainda pergunta, o que seria de nós se não fosse o Senhor? E a resposta é, estaríamos mortos, estaríamos condenados, mortos eternamente por causa dos nossos pecados. Pois muitos dos perigos que nós enfrentamos é porque não obedecemos aos ensinos que Deus nos transmite por meio da sua palavra. Ou seja, por causa da desobediência. Muitos perigos que nós passamos hoje, que nós enfrentamos hoje, é porque nós não obedecemos os ensinos da palavra do Senhor. Por exemplo, como um filho que não obedece o pai. Pega a bicicleta para sair de casa, a bicicleta sem freio, e o pai fala, não vai com essa bicicleta, não monta em cima dessa bicicleta, essa bicicleta está sem freio, você vai cair, você vai se machucar. Pois ele tem que pagar para ver. Monta na bicicleta, não pai, daqui para lá é tudo reto. Vai lá pedalando, de repente tem uma ladeirinha, despinguela lá para baixo, não consegue frear, se estabaca lá, se arranha todo. Ou quando o filho vai lá colocar o dedinho na tomada e o pai fala, não coloca o dedo aí. Aí o pai descuida, vai lá, enfia o dedo na tomada, toma um choque. Desobediência. Mesmo assim somos nós. Nós passamos inúmeros perigos porque desobedecemos ao Senhor. E a desobediência é o mesmo pecado praticado por Adão. Adão, por meio da desobediência dele, condenou toda a humanidade à morte. Como nós podemos ver na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12 e 13, que nós lemos durante a liturgia, algumas liturgias. Mas veja o interessante, por inúmeras vezes nós passamos por perigos porque somos desobedientes, mas Deus, por meio de Jesus Cristo, interveio ao nosso favor, o qual substituiu a cada um de nós, vocês e eu, na cruz. E hoje nós podemos ter a certeza de que não seremos condenados à morte eterna. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo te justificou. E com este ato de amor, Deus também te glorificou, como o apóstolo Paulo também ensina em Romanos capítulo 8, versículo 30. Portanto, ao refletirem sobre as suas vidas, lembrem-se que o maior perigo que vocês enfrentam é o pecado.
E não pense que só porque Cristo justificou e Cristo glorificou vocês, não pense que vocês estão livres do pecado, porque vocês ainda têm o pecado em vocês. Vocês não são super crentes. Vocês ainda têm o pecado gravado no seu coração e vocês ainda vão pecar. Não pensem que vocês estão isentos do pecado. O pecado ainda está à porta de vocês, na vida de vocês. Então, lembrem-se de que o pecado é o perigo iminente que está presente diante de vocês. Reconheça isso. Reconheça que o pecado está presente na sua vida, mas não se esqueça que Cristo te justificou, que Cristo te glorificou, e que por causa da obra redentora de Cristo, cada um de vocês pode se achegar ao Senhor e clamar a Ele. Cristo interveio por meio de Cristo, e essa intervenção divina, ela é perpétua, ela é contínua, aonde se aplica nos dias de hoje e nos permite nos aproximar do Senhor. E essa ação divina não se encerra hoje, ela continua à frente para as gerações futuras poderem se aproximar do Senhor. Veja que maravilhoso. Por isso que nós estamos nessa manhã e começamos o primeiro momento com adoração. Como o salmista fala no Salmo 95, venham e cantemos com alegria, júbilo e alegria. Nós devemos cantar com alegria ao nosso Senhor, porque a intervenção dele é perpétua, ela é eterna. Nada disso pode nos impedir de louvar ao nosso Deus. Mas não se esqueçam, o perigo continua à porta de vocês. O perigo continua presente na vida de vocês. Por isso, reflitam sobre suas vidas. Lembre-se que o maior perigo que vocês enfrentam é o pecado, que é a ferramenta usada por Satanás para nos destruir. O pecado é a ferramenta usada por Satanás para fazer você cair diante do Senhor. Mas confie no Senhor, pois Ele te justificou e te glorificou. E diante disso, se lembre das palavras do apóstolo Paulo também na carta aos Romanos, só que no capítulo 8, versículo 31, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembre-se disso. O pecado vai bater na sua porta, o pecado vai te incentivar a cair. Satanás vai usar o pecado de todas as formas para poder fazer com que você caia diante do Senhor, para que você saia da presença do Senhor. Mas lembrem-se que nem Satanás pode tirar você da presença de Deus. João capítulo 10, versículo 28 fala que todo aquele que foi enviado ao Senhor por meio até as mãos de Cristo, ninguém pode arrebatar. Então, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. Porque Deus, o seu Deus, o seu Senhor, o Criador de toda a terra, o autor da sua vida, enviou Cristo. Ele não poupou o Filho dele para que hoje você pudesse dizer: eu também sou filho de Deus. Para que hoje você também pudesse olhar para os perigos da sua vida e falar: Deus é muito maior do que os perigos que eu enfrento. Deus é muito maior do que aquilo que eu estou para enfrentar. Deus está acima de tudo. Se não fosse assim, o salmista não teria falado nos sermões, nos salmos anteriores, como no Salmo 121, quando ele diz: elevo os meus olhos para além dos montes, olhando para as alturas, porque lá é o trono do Senhor, é lá onde o Senhor se encontra. Ou o salmista no Salmo 125 que diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas continuam firmes para sempre. Ou seja, por meio de Cristo você está firmado no Senhor, e você não pode ser abalado. E esse abalado, eu já expliquei outras vezes, vou repetir: esse abalado não quer dizer que você não pode se entristecer, chorar ou desanimar. Não, esse abalado é você desistir da fé, desistir de Deus. Veja que magnífico, além de Deus entregar o Filho dele à cruz, a morte na cruz, te substituindo, Ele ainda firma você nele. Tem algo melhor do que isso? Existe algo melhor do que isso na vida? Não. Portanto, lembrem-se que vocês devem confiar no Senhor, pois além dele justificar e glorificar a cada um de vocês, vocês devem lembrar que ninguém, se Deus é por nós,
quem será contra nós? Porque Deus é a maior força, Deus é o maior poder, Deus está acima de qualquer força que exista, qualquer força que nós podemos conhecer. Então, se Deus não está contra vocês, ninguém mais está. Ninguém pode impedir vocês. A segunda ação que encontramos no texto e responde à pergunta: como responder à intervenção divina que nos livrou da destruição em nossos dias, é celebrando o livramento dado pelo Senhor. Os versículos 6 e 7. E no versículo 6, o salmista diz: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presas aos dentes deles. Nesse versículo, o salmista expressa uma ação de louvor e de gratidão, pois ele usa a palavra bendito, tratando de uma declaração de louvor após ter passado por um livramento, demonstrando alívio. Ou seja, ele fala: bendito seja o Senhor, porque ele se sentiu aliviado, porque ele passou por esse livramento e não foi atingido. Por exemplo, é como se você dissesse: hoje, a caminho da igreja, o ônibus em que eu me encontrava levou uma fechada de um outro carro, e o motorista freou, jogou o ônibus de um lado para o outro. Quando parecia que ele iria bater, ele conseguiu parar o ônibus. Você respira aliviado e logo a seguir você diz: louvado seja o Senhor. Ou você diz: Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. É o momento que você expressa a sua gratidão a Deus, porque Deus poupou a sua vida, livrou você de se envolver em um acidente grave. Esta é a mesma ação do salmista. Ele está expressando gratidão porque Deus os livrou dos perigos proporcionados pelos inimigos. Logo a seguir, o salmista usa a expressão que não. E você pode falar: nossa, Célio, essa expressão tem essa palavra, essas duas palavras, tem algum sentido no texto? Tem uma indicação? Sim, indica uma ação de prevenção da parte de Deus, que é acompanhada da palavra deu, que tendo como sentido o ato de entregar. E este ato de entregar é acompanhado da palavra presa, que tem o sentido de ser alimento. O alimento que seria entregues aos dentes dos inimigos. Ou seja, seriam entregues para serem destruídos. Todas essas palavras juntas representam os inimigos como feras selvagens, com dentes afiados, prontos para devorar todo o povo de Israel. Ou seja, o salmista está louvando a Deus, expressando sua gratidão a Deus pela sua intervenção que impediu o pior na vida deles. E o salmista continua. Ele continua o texto e no versículo 7 ele diz: a nossa alma foi salva, como um pássaro no laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Neste versículo, o salmista utiliza uma metáfora. Uma metáfora de fácil compreensão para o povo daquela época. Esta metáfora traz a imagem de um pássaro. E ele, ao usar essa metáfora, ele está fazendo uma comparação de um pássaro, só que não é aqueles pássaros grandes e robustos, é um pássaro indefeso. Digamos que seja um filhote. E esse pássaro indefeso se encontra diante de um caçador. E ao usar esta metáfora, o salmista está tratando da fragilidade e da vulnerabilidade daquele pássaro. Mesmo assim, ele está aplicando sobre a vida do povo de Israel. Na sua peregrinação, no seu caminho a Jerusalém, eles estavam indefesos aos olhos dos inimigos. Mas Deus estava ao lado deles. Então, aos olhos dos inimigos, eles estavam indefesos. Estavam frágeis, vulneráveis. Isso é uma verdade. Mas eles não contavam que Deus estava ao lado deles e que Deus havia proporcionado um escape, quebrando os laços dos passarinheiros, quebrando as armadilhas colocadas pelos inimigos, ou seja, pelos caçadores. Então os israelitas só conseguiram escapar porque Deus os livrou dos laços das armadilhas inimigas. Esta metáfora transmite a ideia de que os inimigos de Israel eram comparados com caçadores astutos que armavam armadilhas para capturar e destruir. Assim como o povo babilônico, quando invadiu a cidade de Israel,
e eles pegaram as pessoas, mataram pessoas, e os generais, eles colocavam nus dentro de gaiolas de madeira, penduradas, andando por todas as ruas que eles passavam, por toda a estrada que eles passavam, para poder exibir o poderio deles. Eles eram cruéis. E os que eles matavam, eles cortavam a cabeça e penduravam nas estacas na beira da estrada, para mostrar que eles haviam passado por ali. E tem outra forma que eles expressavam, que eles pegavam essas estacas e colocavam as pessoas assentadas, os mortos assentados nessas estacas, à beira das estradas, para mostrar o seu poderio por meio da crueldade. Deus livrou o povo de Israel desse tipo de gente. Deus livrou o povo de Israel desse tipo de armadilhas para serem destruídos. Eles eram caçadores astutos, mas Deus, que é o Todo-Poderoso, age de forma precisa, intervindo e não permitindo que eles fossem capturados. Ou seja, ele não só permitiu o escape, como também desfez todas as ameaças. E ele termina o versículo com uma expressão: nós nos vimos livres. Essa expressão ele usa com o objetivo de solidificar, de enfatizar a certeza do livramento. Ou seja, vocês só chegaram em Israel porque Deus interviu e conduziu vocês. Hoje vocês só estão aqui hoje porque Deus interviu na vida de vocês. Mas sério, eu nasci em berço cristão. Que diferença faz? Você nasceu pecador. Sério, meu pai fazia devocional comigo todas as manhãs. Que diferença faz? Você é um pecador. O devocional que seu pai fez com você foi para te instruir o caminho que você deve andar, já com o objetivo de te livrar da condenação, da morte eterna. Você nasceu em berço evangélico, em berço cristão, porém, você não nasceu isento do pecado, você estava condenado também. Mas Deus interviu e trouxe você para os caminhos dele. Desde o berço, desde quando você nasceu, desde o ventre de sua mãe. Mas você era condenado. Deus interviu sobre a sua vida. Então não pense que só porque nasceu em berço cristão, que foi poupado de tudo isso. Não, você está envolvido nisso. E você que não nasceu em berço cristão, mas foi alcançado pela pregação do Evangelho, pela graça de Deus e trago para a igreja, você só está constituindo o corpo de Cristo hoje, porque Deus interviu por meio de Cristo. A obra redentora de Cristo. Se não fosse essa obra magnífica e maravilhosa, ninguém estaria aqui. Vou mais além, se não fosse pela obra de Cristo, essa obra maravilhosa, nós nem existiríamos, porque Deus já teria consumido toda a humanidade antes mesmo da vinda de Cristo. Mas como Ele é um Deus de amor, mas não é bobo, é justiça também, Ele enviou o Filho Jesus, seu Filho Jesus Cristo, para intervir na nossa história e assim nos livrar da condenação eterna. Portanto, meus irmãos, o versículo 6 e 7 do Salmo 124 nos ensina que a resposta adequada ao livramento divino é celebração e reconhecimento. Celebrar com alegria onde você se encontra hoje, reconhecendo que você se encontra onde você se encontra por causa da obra redentora de Cristo, a ferramenta de intervenção de Deus na sua vida. O salmista nos mostra que Deus não só esteve ao lado de Israel, mas não permitiu que o pior acontecesse, não os entregando como presa, pois Ele desfez todas as armadilhas dos inimigos, permitindo que a vida frágil, como a de um pássaro, escapasse ilesa. Sendo assim, o Salmo 124, versículos 6 e 7, nos leva a fazer a seguinte pergunta: quantas vezes vocês estiveram à beira de serem devorados e Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, não os entregou como presa aos seus inimigos? Quantas vezes você esteve à beira de ser devorado e Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, não os entregou ao desejo do pecado?
A consequência do pecado não veio sobre você como trazendo morte, que é o salário do pecado. Deus interviu trazendo misericórdia e salvação. Deus não permitiu que você fosse lançado num lago de enxofre que arde e queima eternamente, que é o fim dos seguidores de Satanás e dos pecadores. E vem outra pergunta: quantas vezes nossa alma esteve como um pássaro prestes a cair nas armadilhas de Satanás e Deus nos livrou? Olhando para o livro de Provérbios, quando um pai fala para o filho se afastar daquela mulher adúltera. Quantas vezes vocês pensaram em fazer algo, mas aquela vozinha lá no seu ouvido sussurrou, coçou nos seus ouvidos e você falou, não vou fazer, e você não fez? Um livramento de Deus. Os filhos que os digam, trazendo os filhos de testemunha. Os filhos que os digam. Porque os pais constantemente advertem, constantemente chamam atenção, constantemente estão orientando, constantemente estão ensinando. Porém, os filhos sempre querem testar, ver se é verdade. Andam igual o Sansão, que era proibido de tomar bebida forte, não deveria cortar o cabelo, mas ele andava à beira de um rio que simbolizava o pecado. Buscando ver se aquilo ali realmente, será que vai acontecer isso que meus pais falam? Mesmo assim, aos crentes. Será que isso realmente vai acontecer? Em algum momento desacredita e desobedece ao Senhor. Por isso eu pergunto, quantas vezes nossa alma esteve como um pássaro prestes a cair nas armadilhas de Satanás e Deus nos livrou? Inúmeras vezes. Todos os dias. E isso só não acontece porque o próprio Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, te livra. Te livrou. Entre essas armadilhas se encontra o pecado, a qual Deus nos libertou, quebrando por meio da obra de Cristo. Nós éramos presos, algemados ao pecado, com grilhões presos nos pés. Mas Cristo, com seu sangue, quebrou essas algemas e nos libertou do domínio e das garras do pecado. Quebrou a armadilha, quebrou a sua prisão, te tirou da condenação e te trouxe para perto dele, fez de você um filho, fez de você parte do povo dele. Pense, reflita na sua vida com Deus e veja quantos livramentos nosso Senhor tem dado a vocês. E eu não estou falando de livramentos miraculosos, que é o que muitos esperam, muitos buscam nas igrejas hoje. Porque o maior livramento miraculoso que podia existir, Deus já fez. A entrega de Jesus Cristo. Morreu, desceu ao inferno, subiu dentre os mortos, se encontra nos céus assentado à destra de Deus, intervindo por você. Então não espere nada miraculoso. Deus continua fazendo milagres? Sim, continua. Mas nós devemos buscar Ele não com o objetivo de obter milagres, mas de obter a salvação. Receber a salvação de Cristo, por parte de Cristo, e caminhar com o Senhor. Nós não estamos aqui para buscar ações miraculosas. Eu não vou convidar vocês para ir ao monte para ver as sarças. Só se nós formos para o monte de coberta, porque está frio. Mas eu convido vocês a olharem e analisarem a vida de vocês e verem, enxergarem quantos livramentos Deus deu a vocês no decorrer da vida de vocês até o presente momento. Reflitam. E ao refletir, reconheçam que tudo isso só é permitido por causa de Deus. E Deus te permitiu, então louve a Ele, celebre isso com alegria. Pois assim como Israel celebrou o seu livramento dos inimigos visíveis, nós também devemos celebrar o livramento de perigos que muitas vezes não vemos, mas que são tão reais quanto os dentes de uma fera ou um laço de um caçador. O maior desses livramentos, como já foi mencionado, é a condenação eterna pelo pecado, a qual Deus em Cristo não nos entregou como presa às garras dele, à morte,
mas quebrou o laço da condenação. E por esse motivo podemos dizer com toda a certeza, nós escapamos. Assim como o salmista fala, logo ao final, nós fomos livres. Nós vivemos livres. Que a nossa vida seja um constante bendito seja o Senhor, expressando o nosso louvor, a nossa gratidão a Deus por cada livramento, seja ele grande ou pequeno, mas é Deus quem nos dá. Não é por ação humana, é por ação divina. E a terceira e última ação que nós encontramos no texto, que responde à pergunta como responder à intervenção divina que nos livrou da destruição em nossos dias, é confiando em Deus, que é a fonte do nosso socorro, no versículo 8. O versículo 8, ele fecha o salmo mostrando de onde vem a fonte e a segurança daquele povo. Veja que o versículo 8 diz: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E perceba, o salmista ele mostra que a fonte do socorro do povo está no nome do Senhor, que aponta para quem Deus é em sua aliança. Ele é o Deus que prometeu, o Deus que se revelou e o Deus que não falha. Aliança essa que foi feita lá com Abraão, aliança que foi feita lá com Moisés, aliança que foi feita com Davi, e a aliança que foi feita em Cristo, por meio de Cristo. Sabe por quê? Deus prometeu que enviaria um Salvador, não prometeu? Ele cumpriu. Deus, ele se revelou, não se revelou? Por meio da palavra dele, por meio da graça dele que se manifestou em Cristo. E Deus não falha, porque se você está aqui hoje, foi porque Deus, em todos os momentos, preservou a sua vida. É como se o salmista dissesse: só estamos vivos porque Deus é tudo, e o que Ele prometeu será para nós. Isso é uma verdade. Tudo que Deus prometeu é para vocês, cristãos. É para vocês que se renderam à voz do Senhor. Como fala lá no Salmo 95, quando ouvides a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. É para você que não endureceu o seu coração, é para você que se rendeu ao Senhor, é para você que vive olhando para os ensinos do Senhor, é para você que entregou a sua vida e fala: hoje eu vivo pelo Senhor e para o Senhor. Então você pode dizer: só estou vivo porque Deus é tudo o que prometeu ser para mim. É como eu disse a vocês logo no final do segundo ponto: pode confiar, confie no Senhor. Esse confiar no Senhor aqui é como se eu dissesse: pode confiar no Magno, porque ele tem palavra. Confie no Senhor, porque o que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Porque Deus, Ele tem palavra. E isso está alicerçado na sua aliança, na aliança que Ele tem com você, por meio de Cristo. E a expressão no nome do Senhor é acompanhada por outra expressão: o nosso socorro, que aponta para a intervenção de Deus em favor de alguém que não consegue se salvar sozinho. Ou seja, o salmista está reconhecendo que o povo não foi capaz de se preservar por sua própria força, nem por meio de suas estratégias militares. Em outras palavras, o socorro veio de fora. O socorro veio de alguém muito maior, que os seus perigos, que os perigos que vocês enfrentam, não podem vencer. O socorro veio do seu Senhor. O socorro veio do seu Criador. Sabe por que eu digo para você que o seu socorro veio do seu Criador? Porque logo a seguir o salmista usa a expressão: fez o céu e a terra. E essa expressão não está aqui simplesmente por estar. Essa expressão ela tem o objetivo de mostrar ao povo que Deus, o Deus que interveio por eles na estrada, na peregrinação ou nas batalhas, é o Deus que criou todo o mundo, o que deu a vida ao ser humano e a tudo que existe
nessa terra. Em outras palavras, o Deus que socorreu Israel não é um Deus limitado, não é um ídolo sem vida, mas o Deus que é soberano. Soberano significa controle, poder. O Deus que tem todo o controle da sua criação em suas mãos. Sendo assim, neste versículo 8, o salmista não está citando apenas uma bela frase de efeito, uma frase motivacional para que você olhe para Deus e para que você se volte para Deus. Não, Deus não está usando uma frase de efeito, mas está apresentando o fundamento da fé do povo. E o fundamento é Deus. Você hoje só vive no fundamento tendo o fundamento da sua fé Deus, porque o Deus, próprio Deus, se revelou por meio da sua graça. E essa graça se revelou trazendo salvação. Por isso que você pode dizer: hoje eu vivo em Cristo. Hoje eu vivo com o Senhor. Porque o salmista não está apresentando uma frase de efeito, como nós temos visto constantemente nas redes sociais. Temos visto os pastores famosos, pastores com nome, pastores que podemos dizer de alta cúpula, que estão abandonando a verdade da palavra de Deus para poder ficar criando frases que agradam o ego do homem, para que o homem se sinta importante, para que ele vá à igreja. Não, nós devemos vir à igreja porque Deus é o fundamento da nossa fé. Nós devemos vir à igreja, participar do corpo de Cristo, porque a graça se manifestou, mostrando que você é um pecador e que você precisa de ser rendido e se entregar ao Senhor. Então você só está na casa do Senhor hoje porque o próprio Deus trouxe você. Você só está aqui hoje não é porque você é a cereja do bolo, não é porque você é o ser mais importante, não é porque você é um ser que tem valor para Deus. Você está aqui hoje porque Deus preservou você dos perigos, livrou você das garras e da condenação do pecado, trazendo você para perto dele. Neste único versículo, em apenas um versículo, o salmista junta toda a experiência de livramento de todo o salmo e diz: o socorro verdadeiro é o Senhor. O seguro é contínuo, e que que o seguro ele é contínuo, e que todas as circunstâncias não estão favoráveis a nós, mas esse seguro que é contínuo é por causa do Senhor. Vou melhorar a explicação para ficar mais claro. Nós só temos um seguro contínuo em nossas vidas porque Deus nos mostra que as circunstâncias não estão favoráveis para nós, porque o que nós merecíamos era a condenação. Nós olhamos para esse versículo 8 e nós vemos que o outro livramento, que o nosso livramento é o fundamento de Deus, porque nossas alianças não é com humanos, a nossa aliança é com Deus. Sabe por que tudo isso? Porque Deus é o Criador. Você está respirando? Deus criou o ar que você respira. Se você chora, essa lágrima que escorre dos seus olhos, Deus que colocou em você. Se você se alegra em algum momento, é Deus que te proporciona esse momento de alegria. Se você se sente grato, até o sentimento de gratidão foi Deus que colocou em você. Entenda que nada é por você, nada vem de você, tudo vem de Deus. Porque como fala lá no livro de Hebreus, todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle e para Ele. Você foi criado por Ele, você foi criado por intermédio dEle, você foi criado para Ele. Tudo o que você faz como servo dEle é para Ele. Concluindo, o versículo 8 do Salmo 124 ensina que a confiança não deve estar em nós mesmos, nem deve estar em nossa força, não deve estar na nossa inteligência ou em qualquer recurso que temos, mas na pessoa de Deus, revelada em seu nome e em seu poder como Criador dos céus e da terra. E assim como Israel,
Se olharmos para trás, veremos muitos momentos em que humanamente não havia saída para nós. Se olharmos para o decorrer da nossa história, nós veremos que em inúmeros momentos nós, de forma humana, não encontraríamos saídas. Mas Deus, em sua rica bondade e misericórdia, nos preservou. Fomos preservados pela sua mão. Você foi preservado pela mão do Senhor. Nessas horas, quando reconhecemos isso, precisamos confessar como salmista: o nosso socorro está no nome do Senhor. Então clame ao Senhor. E olhando para a revelação completa de olhando para a revelação completa de Deus nas Escrituras, nós devemos entender que este socorro se manifesta de forma plena e de forma única em Jesus Cristo. Foi no nome de Jesus Cristo que os apóstolos afirmaram lá em Atos 4, versículo 12: não há salvação em nenhum outro. Ou seja, assim como Israel tinha o seu socorro no nome do Senhor, nós temos o nosso socorro no nome de Jesus. Assim como Israel tinha o seu socorro no nome do Senhor, nós temos o nosso socorro no nome de Jesus, que é o próprio Deus encarnado. Como fala lá em João capítulo 1, versículo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. O próprio Deus encarnado. É aquele que por meio dele todas as coisas foram criadas, como nós podemos ver lá no Evangelho de João capítulo 1, versículo 3 e Colossenses capítulo 1, versículo 16. Portanto, se Deus, o Criador, entregou o seu Filho para nos salvar, podemos ter a certeza de que não há situação em nossa vida em que Ele não possa agir. Ele irá agir em todas as situações. Sendo assim, meus irmãos, concluindo, ao enfrentar perigos, tentações, lutas e incertezas, lembre-se de que o maior socorro que você tem não é o plano humano, não é a sua inteligência, não é a sua astúcia, não é aquela solução rápida que você enxerga para as coisas e acha que isso vai resolver definitivamente. Não. Ao enfrentar perigos, tentações, lutas e incertezas, lembre-se que o próprio Deus, que fez os céus e a terra, e que em Cristo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele está cumprindo. O Evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 20 fala que Cristo estará convosco até a consumação dos séculos. Então, quando você estiver passando por perigo, enfrentando perigos, tentações, lutas ou incertezas, lembre-se que Deus, Cristo, se faz presente na sua vida. Ele está na sua vida. Ele está te conduzindo. Ele está te guiando. Ele está te protegendo. Ele está te preservando. Portanto, coloque a sua confiança nele. Clame pelo nome do Senhor. E creia que assim como Ele foi o socorro de Israel, Ele também é o seu socorro. Lembram que eu falei logo no início sobre os peregrinos? Lembram que eu falei que nós também somos peregrinos nessa terra? Enquanto nós não chegarmos ao reino do Senhor, enquanto Cristo não voltar ao encontro do seu povo, nós somos peregrinos nessa terra. E enquanto Ele não voltar, nós estaremos enfrentando todos os tipos de perigos visíveis e os invisíveis. E o perigo mais intenso, que nós devemos estar constantemente atentos, é o pecado. Porque o pecado vai nos conduzir a caminhos que não tem volta. Portanto, responda à intervenção que Deus realizou por vocês da seguinte forma: reconheça a realidade da ameaça que está diante de você. Não a ignore, porque o pecado é uma ferramenta de Satanás. Celebre o livramento dado por Deus com alegria, com júbilo, com fidelidade. Confie em Deus, que é a fonte do nosso socorro. Cristo, que toda vez que você clama no nome dEle, Deus, por meio da vontade dEle, socorre você. Confie nisso.
reconheça isso, responda à intervenção que Deus realizou por você, exercendo essas ações. Vamos orar?